Oi, 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 meus amores. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal hoje e sempre. Eu sou Catarina Martins, sou terapeuta, sou taróloga, tá? Estou estudando agora no campo dos arquétipos, né? Estou estudando aí um pouco mais, né? Me aprofundando mais para me formar em arqueterapeuta, né? Então, meus amores, vamos conversar. Hoje no assunto nosso vai ser sobre arquétipos, tá? Eu quero trazer para vocês aqui 2 arquétipos que transformou a minha vida. Quero falar sobre esses 2 arquétipos, tá? Desde já, eu peço a você que chegou nesse vídeo, né? Agora, que você que chegou nesse canal agora, se você não é inscrito ainda, inscreva-se, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário que eu vou amar ler aí tá? O seu comentário, responder você. E vamos que vamos, meus amores. Gratidão aos inscritos, tá? Todos vocês. Muita gratidão por estarem aqui comigo e permanecerem, né? Bom, na verdade, quem me conhece, né, há mais tempo já sabe que eu sou uma fã da Cleópatra e o meu arquétipo principal é aquele que eu que eu sempre estou com ele, é o arquétipo da Pantera Negra, porque esses 2 arquétipos também foram 2 arquétipos que transformaram a minha vida, que mudaram a minha vida, assim, de uma forma muito incrível, né? E eu acabei descobrindo que a Pantera Negra é o meu arquétipo, é o meu animal, eu sou do totem, né, da Pantera Negra. Então, vamos lá. Voltando aqui, né? Hoje nós vamos falar de 2 arquétipos que tem uma polêmica, tem um medo, tem uma... Como que eu vou falar? Existe um certo preconceito, né, em relação a esses 2 arquétipos, tá? É o arquétipo da Lilith e o arquétipo do Lúcifer, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu fui me conectar com o arquétipo do Lúcifer, eu falei, eu quero me conectar com a energia do Senhor da Luz, do Lúcifer, aquele que traz a luz, aquele que traz o conhecimento. Eu não quero não vou me conectar com o mito, tá? Eu não vou me conectar com o mito, aquele da história, aquele que brigou com Deus, porque eu acho isso não cabe na minha... Como que o eterno, que é puro amor, vai brigar? Deixa pra lá, isso é outra história. Mas foi isso que eu falei, eu não quero me conectar com o mito. Eu quero me conectar com o Senhor da Luz, Lúcifer, o anjo, sabe? Aquele que foi emanado da fonte infinita, que foi emanado do todo, que carrega a luz da sabedoria e do conhecimento, a luz do conhecimento. E assim foi, né? No início, eu vou dizer para vocês que eu falei, cara, será que realmente é tudo aquilo que as pessoas dizem que é? Por quê? Em primeiro instante, eu fiquei de frente com todas as minhas crenças, com todos os meus preconceitos, com toda aquela imagem pré-concebida que nós acreditamos ser Lúcifer, tá? Eu estava numa fase bastante conturbada na minha vida, eu já não sabia mais para onde ir, eu já não estava acreditando em mais nada, e a minha vida estava uma loucura naquela época, né, naqueles dias. Então eu falei, eu quero me conectar e eu quero ver a verdade. Chega dessas histórias, eu não quero nem assistir, nem ouvir. Eu não quero saber de luciferianismo, de satanismo, não quero saber dessa coisa nenhuma.
Eu quero ver a verdade. No outro canal, eu fiz um vídeo que vai sair amanhã, onde eu falo que você pode desconstruir essas redes de ilusões, tá? Esses hologramas no qual nós somos, nós acreditamos, são hologramas, não são a verdade, sabe? É uma forma de controle. É uma forma de controle. Então, nós somos conectados a esses hologramas e ficamos acreditando naquilo ali. Então, eu estava nessa, eu falei, não quero mais nem saber de quem falou, quem disse isso, quem diz aquilo. Ah, Lúcifer é isso, ah, Lúcifer é não sei o que, ah, Lúcifer... Eu não quero nem saber desse povo, eu apaguei eu apaguei da memória sabe, a existência de tudo que já me foi passado. E falei, mas eu quero me conectar de verdade, eu quero saber, eu quero conhecer essa energia, sabe? Aí no primeiro momento, como eu tô falando para vocês, foi cabuloso, gente, sério, vou falar a verdade para vocês. Foi coisa que eu falei assim, cara, peraí, o que tá acontecendo? E de verdade, falando com uma amiga minha, eu contei para ela o seguinte, falei, olha, eu visitei o inferno, de verdade, porque o inferno é outra zona, é outra zona dimensional que nós, humanos, criamos, tá? Nós criamos um inferno. Nós criamos essa zona infernal, nós criamos o diabo, o Shaitan, e colocamos ele lá como o diretor daquela coisa, o cara que manda naquele negócio. Enquanto, na verdade, somos nós quem alimentamos esse negócio. Quanto mais você acredita, quanto mais você tem medo, quanto mais você se preocupa com este lugar, mais alimento você está doando para lá, mais você está fortalecendo esta dimensão, essa dimensão infernal. Lá é tudo do jeitinho que você acredita ser. Porque do jeito que você acredita, assim é. Fomos nós quem criamos essa zorra toda, entende? Então, quando eu acabei assim, eu sentei e falei que, cara, chega, eu não quero saber de mais nada, sentei. De repente, quando eu levantei as vistas, eu já estava nesse lugar. Assim, de dia, gente, não foi de noite, não estava dormindo, nada disso. Eu estava sentada num tapete que tem aqui no meu quarto, sentada no chão. Quando eu levantei as vistas, o lugar já tinha se transformado todinho. E tá lá aquela coisa ridícula, aquele monte de fogo, e eu ouvindo gritos, do jeitinho que eu fui atormentada a minha infância inteira sobre esse lugar. Onde já vai haver choro e ranger de dente. Eu ouvia isso, esse negócio. Eu ouvia. E eu fui olhando aquilo, fui olhando. Aí eu pus as duas mãos assim na cabeça e falei o seguinte, falei, não é isso. Não é isso. Isso aqui é uma criação da minha mente. Junto com o coletivo, nós criamos isso aqui. Isso aqui não existe. Não é isso que eu quero ver. Não é com isso que eu quero me conectar. Eu sei que isso aqui é uma mentira. É tão mentira quanto o mundo no qual eu estou vivendo nesse momento. Isso aqui é mentira. Isso não existe. Falei desse jeito. Quando eu falei assim e fechei o olho, eu vi uma luz vindo na minha direção. Essa luz, ela vinha na minha direção. Quando chegou perto de mim, eu sabia quem era. Eu sabia de quem era aquela energia. Eu sabia o que era, só que eu não conseguia olhar diretamente, porque era uma luz muito forte. Então eu fechei o olho e falei, não é esse lugar, não é isso. Não foi com isso que eu me conectei. Isso aqui é uma criação da minha mente. Eu sei que eu ajudei a alimentar esse lugar por muito tempo.
mas eu não aceito mais alimentar esse tipo de energia. Eu não quero mais alimentar esse tipo de energia. Quando eu falei isso, eu vi várias eus saindo daquele lugar. E eu fiquei, cara, como assim? Aí naquele momento me foi passado, caiu como um download, não foi alguém me falando. Foi como se eu tivesse ouvindo sei lá, não entendo, não sei como explicar. Mas foi como um download explicando para mim que aquelas são todas as minhas memórias que estavam presas àquela energia. Porque de certa forma, todas as vezes que alguém contava a história e eu sentia medo, parte minha ia para aquele lugar, ficava alimentando aquele lugar. Quando eu abri os olhos, que eu olhei, tudo aquilo ali, que as partes minhas iam saindo, sabe? As outras eus iam saindo daquele lugar, que eu olhei, aquilo foi se transformando. E transformou num lugar, tipo uma colina. Parecia assim que eu estava em cima de um morro e olhando lá embaixo, assim, tinha animais pastando, tinha um riozinho, tinha árvores, estava um lugar muito bonito. Aí eu olhei para aquele lugar. Aí, na hora que eu olhei para aquele lugar, eu falei, nossa, que lugar bonito. Aí nem fiquei e falei, tá ok. Eu sei de quem é essa presença, eu entendo de quem é essa presença. Aí foi que a ficha foi caindo e muita coisa veio para mim a respeito do Lúcifer, que eu não vou explicar aqui. Por quê? Porque como me foi passado, você só fala até aqui. Porque muitas pessoas... Gente, entenda o seguinte, a experiência você precisa viver. Se você quiser, você buscar, quando você estiver pronto para viver a experiência, você vai viver. Porque não tem como eu explicar para você de uma forma que você vai entender. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já estão falando assim, pronto, viajou na maionese, na loucura, está no mundo da lua. Eu não me importo. Eu estou passando aqui a minha experiência, tá? Então foi isso que aconteceu, né? E que vem acontecendo. Então depois que eu acessei isso, eu acessei o seguinte, o conhecimento de que eu posso sair das redes de ilusão. Muitas das coisas que nós acreditamos ser real, na verdade é um holograma. É um holograma, aquilo vai ganhando força e vai ganhando ritmo e torna-se real de acordo com o que nós vamos alimentando aquela situação. Então, muitas coisas muitas memórias que você tem de pessoas te ferindo, de pessoas te magoando, a maioria nem aconteceu de verdade. São apenas hologramas. Aquilo ali foi plantado para que você acredite naquilo. Entenda, nós somos controlados, nós vivemos uma matrix onde existe um controle. E o que nos mantém presos nessa rede holográfica, nessa rede de hologramas, nessa rede de sofrimento, nessa rede onde você tá ferido, tá magoado, tá isso, tá aquilo, é o medo. Por quê? O medo, ele nos gera todas as outras emoções. O medo, ele traz com ele a angústia, a raiva, a violência, a tristeza, a depressão. Entende? Tudo isso é gerado pelo medo. A maior prisão que a humanidade vive dentro da sua própria mente é uma prisão chamada medo. E ali tem vários medos, onde você dá vários subtítulos para o medo. Mas no fundo, é o medo. Entende? Quando você se liberta do medo, quando você fica livre do medo, sabe? O medo de morrer, o medo de ficar velho, o medo da má saúde,
você se liberta dessa rede, dessa teia holográfica que você está preso. E você consegue olhar e ver que, poxa, peraí, mas eu tô sofrendo já há tantos anos por tal coisa. Mas tal coisa não existe. Isso nunca aconteceu. Só existiu na minha cabeça. E sabe como foi que eu acabei acreditando de verdade nisso e tirando, além da experiência que eu tive, aconteceu um negócio. A minha filha chegou em mim e contou pra mim uma coisa que ela lembrava de quando ela era pequena, que tinha acontecido e que eu tinha falado algo e ela falou que eu tinha falado, que tinha acontecido aquilo. Eu parei, pensei e falei, cara, se tivesse acontecido isso comigo e com a minha filha, eu teria lembrado. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa informação e levei pro filtro. Falei, peraí, o quanto disso aqui é verdade? Quando aquilo passou pelo filtro, nada daquilo tinha acontecido. Nada daquilo tinha acontecido, nada. Nada daquilo ali que ela estava falando comigo, que tinha acontecido, e ela falou com tanta convicção, não, mãe, aí foi assim, mãe, assim. Aquilo não aconteceu. A minha filha estava presa no holograma, numa memória, com uma memória que não era dela. Aquilo não aconteceu de verdade. Aí eu fui conversar com ela e explicar para ela. E falei para ela o seguinte, falei, minha filha, todas as vezes que você se lembrar de algo desse jeito, você vai falar o seguinte, tenta não sentir a emoção dessa lembrança. Porque quando você sente a emoção daquela lembrança, você alimenta ela. Se você sente raiva, você alimenta aquele holograma. Se você sente alegria, você está feliz, você alimenta aquele holograma. Entende? Então você precisa, eu falei para ela, todas as vezes que você acessar algo desse jeito, todas as vezes que você acessar esse tipo de lembrança da sua infância, passa no filtro. Ela, como assim, mãe? Eu expliquei para ela, ensinei para ela. E expliquei para ela tudo o que me aconteceu. Ela falou assim, nossa, mãe, que incrível. Porque às vezes eu conto lá para minha avó coisas que eu lembro da minha infância. E a minha avó e minha tia e meus primos tudo falam comigo. Falam, Thaís, isso nunca aconteceu. Aí eu falei com ela. Falei, pois é. Então vai se libertando desses hologramas. Vai libertando memórias suas desses hologramas, para você não ficar preso numa rede de ilusão, onde quando você estiver lá na frente precisando ser alguém, fluir na vida, você vai estar presa nessas redes de holograma. E conversei com ela e passou. Aí eu vim pro meu canto e comecei a refletir. Falei, ok, eu tive a experiência, eu vi, a minha filha me contou uma coisa que reforçou, que comprovou aquilo que eu estava falando. Beleza. Ok, tá certo. Então eu não estou ficando louca. Exatamente o que eu falei. Falei, então eu não estou ficando louca. E voltei. E eu estava em conexão com o arquétipo da Lilith e do Lúcifer, né? Que para mim, quando eu me conectei, eu falei, ela representando o sagrado feminino e ele o sagrado masculino. O masculino curado e o feminino curado. Por mais que existam aí várias lendas, parlendas, mitos e coisas e mais coisas, eu me despi, eu abri mão disso, eu soltei tudo isso e falei, não, eu quero a energia primordial, a energia primeira. Independente do que elas vão trazer para mim, eu quero me conectar com o arquétipo, a energia, a perfeição. Então, com o arquétipo da Lilith, eu já até contei aqui, não foi diferente. E interessante que a energia arquetípica, a energia da Lilith,
eu acabei me recordando dessa energia comigo desde a infância, desde criança, sabe? Porque muitos aqui já sabem, eu saí de casa muito cedo, sabe? Eu fui trabalhar muito cedo, eu tinha o quê? 9 anos de idade. Agora imagina uma criança com 9 anos de idade no mundo, na casa de pessoas desconhecidas, dormindo na casa dessas pessoas. Então, assim, eu lembrei de muitas vezes que muitas coisas aconteciam e eu era instruída a agir de formas diferentes, a sair fora, a procurar, sabe, sair, fazer qualquer outra coisa, não passar por alguns caminhos onde muitas vezes, né, não ir a certos lugares. Então, assim, desde muito cedo eu sentia essa energia, sabe? E eu sonhava com ela, eu já contei isso também no vídeo onde eu falo sobre o arquétipo Lilith em si. Então, assim, para mim, esses dois arquétipos descortinou, tirou um véu, uma ilusão muito grande na qual eu vivia, entende? Me mostrou coisas que a minha consciência não era capaz de imaginar, nem de mensurar que aquilo realmente existia. E foi quando eu aprendi e adquiri essa habilidade de, todas as vezes que me vem uma memória, que me vem uma lembrança, eu paro e eu passo aquela lembrança pelo filtro. Sabe? Quanto disso realmente aconteceu? Quanto dessa memória realmente aconteceu? Tem vezes que fica uma coisinha ou outra que eu olho e falo, cara, mas não é pra tanto. Sabe aquela frase que fala, ai, fulano tá fazendo tempestade num copo d'água. Entende? Tal pessoa tá fazendo tempestade num copo d'água. É mais ou menos isso. Mas por quê? Não é porque você é a pessoa neurótica. Você está neurótico por quê? Porque existe um holograma associado a tal situação que te faz reagir dessa forma. Que você foi, como que eu vou falar? Você acredita naquilo, entende? Não aconteceu, mas aquela memória, aquilo foi plantado em você. Então, por isso, é importante que você comece, caso queira, é claro, é um processo muito, eu vou dizer assim, não é difícil, porque se você realmente quer algo e não desiste daquilo, você vai conseguir, mas é um processo que ele é pessoal, sabe? Ele é pessoal e intransferível, ele é só seu, ele é puramente seu. E não quer dizer que você vai acessar as mesmas coisas que eu, porque, como eu estou dizendo, é um sistema de crenças, onde você vai desconstruindo aquilo que você acredita, que você acreditou até agora. Você vai desconstruindo essas memórias, esses hologramas nos quais você estava preso. Então, assim, semelhante à memória que eu tive quando eu estava fazendo a oração do Arcanjo Metatron, de 21 dias com o Arcanjo Metatron, onde eu pedia que os meus fractais fossem resgatados e levados para as naves de cura da Operação Resgate Planetário. Então, quando eu fiz essa oração e eu estava com o arquétipo da Cleópatra e da Pantera Negra, quando eu deixei no outro canal um vídeo onde eu falo que eu pensava o seguinte, que eu fazia a oração e, é claro, né, os mestres ascensionados, o Arcanjo Metatron, o Arcanjo Miguel, eles faziam esse resgate. Eu ainda falei, é mero engano. Quem faz esse resgate somos nós mesmos. Por quê? Fomos nós quem nos colocamos naqueles lugares. Então, quem tem a chave para libertar,
para nos libertar daqueles lugares? Somos nós mesmos. Então, assim, eu contei a experiência que eu tive onde eu me resgatei de um certo lugar que eu estava preso na quarta dimensão, que eu estava presa, sendo usada como escrava sexual. Foi quando veio alguém que tinha, né, que tem também o preconceito dela, tem as crenças dela em relação ao arquétipo da Cleópatra. Na época até falou comigo, falou assim, não, você acessou isso porque você está conectada com a Cleópatra. Pelo amor de Deus, desconecta, sai desse arquétipo e faça um resgate que não sei o que tem de energia, blá, 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 blá. Foi ok. Só que eu não fiz. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, falei, se o arquétipo, ele é pura luz, se esse arquétipo, ele é pura luz, essa sombra, ela é minha. Então, de alguma forma, não tem nada a ver com o arquétipo. O arquétipo, ele está me mostrando isso, né? Foi quando eu tive essa experiência, que eu fui lá e eu me resgatei dessa situação. Eu acordava super cansada todos os dias, eu acordava esgotada, sem nada de energia. Tinha dia que eu acordava com dores pelo corpo todo. Era horrível, era surreal aquilo. Então foi quando eu fiz isso e graças ao Eterno, depois disso, a minha vida andou. Entende? Então, assim, eu desde lá, então, que eu venho tendo mais cuidado com a questão de acreditar e trazer como real para mim o que as pessoas dizem. Então foi quando eu passei uma fase, né, até afastada do canal. Eu passei uma fase, chegou um momento na vida que eu não queria nem saber de nada. Eu falei, não quero saber de mais nada. Ó, quer saber de uma coisa? Eu abro mão de tudo, não quero saber de mais nada, não quero saber de espiritualidade, não quero saber de igreja, não quero saber de nada, nada. Falei, não quero saber desses trem não. Que coisa chata, que não sei o que. Fiquei muito assim, sabe? E realmente eu parei com tudo. Só que quando eu parei, que eu não assistia mais o YouTube, eu nem abria o YouTube. Meu canal, o outro canal, caiu, assim, despencou. E eu nem olhando, eu não tava mais, totalmente, eu falei, cara, eu não quero saber de mais nada disso. Às vezes eu tentava fazer vídeo, mas não saía. Eu tentava, pegava o tarô, olhava pro tarô e falava, não quero saber disso, sabe? Então, assim, foi uma guerra, foi uma batalha, foi uma coisa muito doida, mesmo. Mas eu falei, não. Quando eu me conectei com os dois arquétipos, primeiro eu conectei-me. Quando eu me conectei, a primeira coisa que veio foi os aspectos sombra. Entende? E eu tinha me conectado com os dois, então veio assim, dos dois arquétipos junto. Foi uma coisa muito forte. Eu não aconselho a pessoa a fazer isso, sabe? Porque não quer dizer que eu seja foda, não é por isso. Mas eu sei o que eu passei. E não foi brinquedo, não foi brincadeira. Tá? Não foi brincadeira. Então, assim, e eu já venho entrando me conectando com arquétipo já há um bom tempo. Já tem o quê? Tem 4 anos já que eu venho nessa. Então, assim, eu já tive muitas experiências com arquétipos. Então, eu entendi. A primeira coisa que eu fiz foi entender que tudo aquilo ali com o qual eu estava me conectando eram o quê? As minhas crenças, era o meu paradigma, era o meu sistema de crença, sabe? Eram as minhas sombras. Ok, quando eu tive essa consciência, olha, são as minhas sombras. Beleza. Não é do arquétipo em si, são as minhas. Eu falei, olha, tudo isso aqui é uma ilusão, é um holograma, é uma criação minha.
eu destruo e descrio isso aqui. Quando eu falava isso, eu destruo e descrio isso aqui, as coisas clareavam. Eu andava um pouquinho. Quando eu andava um pouquinho, eu topava com mais alguma coisa. Não é aquela coisa assim que você, pronto, tô livre. Não, de forma alguma. Isso não acaba nunca. Você vai estar sempre. E eu estava numa época, gente, naquela época, que eu estava estudando muito sobre luciferianismo, eu estava ouvindo muito sobre satanismo, eu estava estudando esse meio, sabe? Que eu queria entender tudo isso. E eu estava começando a me alienar a essas coisas. Quando eu me conectei com essa consciência, foi me levado a entender que, poxa, nada disso tem a ver com Lúcifer, com o anjo, a criação, a emanação do todo, com o portador da luz, o que leva ao conhecimento. Nada disso tem. Tudo isso é coisa puramente do nosso ego. Somos nós criando religião para ter mais separação. Entende? Então, foi incrível me conectar com isso porque acabou trazendo essa clareza para mim. Aquilo ali é uma organização, como a Igreja Católica, como as igrejas evangélicas, como o judaísmo, o islamismo, tá? É só isso, nada mais disso. Não tem nada a ver, sabe? Não tem nada de real. Você percebe quando você vê os discursos das pessoas, né, que estão nessa filosofia, que é um discurso de ódio. Muitas vezes você ouve eles fazendo aquele discurso de ódio e usando palavras, agredindo o Javé, que também, né, é uma criação, deixa para lá, da egrégora, da sombra cristã, deixa isso para lá, que eu não vou trazer esse assunto aqui. Então, assim, você começa a perceber que, cara, isso é ilusão, gente. Isso não é de verdade. Isso existe porque tem um monte de gente acreditando nesse negócio. Sabe? Acreditando que precisa fazer um pacto com não sei o quê e acaba se amarrando mais em uma rede holográfica, acaba ficando preso em uma rede, mais uma rede holográfica, porque você acredita que precisa fazer pacto, que você precisa fazer juramento de sangue, que você precisa... Não tem nada disso, gente. Você não precisa de nada disso. Sabe por quê? A Lilith jamais iria aceitar um pacto com alguém. Porque a Lilith, ela é a deusa da liberdade, do conhecimento e da liberdade. O Lúcifer é o portador da luz. Eu não vou usar a palavra Deus, eu vou usar sim a palavra Deus e deusa, porque nós também somos deuses e deusas, tá? O Lúcifer é um deus, um portador da luz, do conhecimento e da liberdade. Entende? Então não existe, gente, essa questão de você se pactuar. Eles não vão... A verdadeira, a luz, a fonte primordial... O que a fonte primordial, aquela que a fonte primordial emanou de ti para carregar esses aspectos, eles não têm nada a ver com isso. São criações nossas, baseadas nos nossos hologramas. Você não precisa disso. Você não tem que nada. Você não precisa passar pelas águas numa igreja. Você quer? Ok, você é livre. Aqui entra o livre-arbítrio. Eu não estou aqui catequizando, nem pregando, evangelizando ninguém, tá? Não quero saber disso, não. Estou aqui contando para vocês a minha experiência, que eu acho importante trazer isso aqui, tá? Então, você
Não precisa levar seu bebezinho na igreja católica para batizar. Aqueles processos, todos aqueles processos iniciáticos, isso não precisa. Não existe. Você tem conexão direto com a fonte criadora. Você pode reestabelecer essa conexão, porque você é o todo. Você carrega a informação da fonte criadora. Você não precisa passar por nenhum processo iniciático desses. Esses processos iniciáticos é só mesmo. É uma questão de ego. É uma questão de ego. É você. É o seu ego querendo pertencer. Entendeu? É a questão do pertencimento. É você procurando a sua, como se diz? Ah, não, eu quero a minha tribo. Estou à procura da minha tribo. Estou à procura da minha, sabe, da minha família de alma. Todos nós somos. Você é o meu parente, é a minha família de alma. Você que está aí do outro lado me assistindo. Entende? Independente de se eu sou de uma mônada e você de outra, nós viemos do mesmo lugar. Nós somos parte de uma mesma onda primordial, do mesmo. Nós somos. Então não precisa disso. Não precisa. E você não precisa falar se comunicar, se conectar com a fonte criadora, sabe? Com a sabedoria infinita. Você não precisa se conectar com essa consciência infinita igual é ensinado hoje em dia. Igual uns falam, não, você tem que se humilhar. Peraí. Se o todo é por amor e eu sou parte do todo, por que o todo iria se humilhar? Não, tem isso não. Não, outros falam, não, você tem que decretar, você tem que exigir. Você não tem que nada. Você tem o que você quiser. Você pensa. E pronto, já é. Só isso. Só isso. E todas as vezes que chegar uma informação até você, inclusive essa que está chegando agora, passa pelo filtro. Você não tem que nada. Você não tem que aceitar tudo isso que eu estou falando com você. Como, nossa, olha quanta sabedoria, olha quanto conhecimento. Nada disso, não. Passa pelo seu filtro. Você só vai pegar aquilo que realmente passar pelo seu filtro. Não passou? Tchau, obrigado. Descarta. Entende? E é assim que você precisa entender. Quando você for assistir uma leitura de tarô, usa o filtro. Quando você for assistir um vídeo, use o filtro. Você for ler um livro, use o filtro. Não tome tudo como uma verdade, porque senão você vai só estar saindo de uma rede e caindo em outra. Entende? Você só vai estar entrando em mais um holograma. Então eu trouxe tudo isso aqui para que vocês entendam o seguinte. Eu não estou falando com você para você se conectar com esses dois arquétipos de forma alguma, tá? De forma alguma. Eu trouxe isso aqui para desmistificar um pouco essas duas energias, para que você comece a entender o que realmente é uma energia arquetípica. Entende? Para você entender o que realmente é uma emanação do todo. E não fica caindo mais nessas conversinhas aí que existe aí, que você vê por aí. Se você quiser, tudo bem, você é livre, você é um ser que é dotado de livre-arbítrio. De forma alguma eu não vou olhar para você e vou falar assim, você está fazendo errado. Não existe erros.
tudo é aprendizado. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para, né, para aprender, para adquirir conhecimentos. Então, se é isso que a sua consciência no momento está dizendo para te fazer, tudo bem. Entende? Eu estou trazendo aqui a minha experiência. Eu sempre gosto de deixar isso claro. Gente, essa é a minha experiência. Por favor, não se prenda à minha experiência. Vá viver a sua. Entende? Ouça o que eu estou falando com a mente aberta. Passa pelo seu filtro. Mas vá viver a sua própria experiência. Tá bom? Meus amores, muito grata por vocês estarem aqui nesse vídeo, tá? Logo mais em breve traremos mais vídeos sobre arquétipos, tá? Que eu tô trabalhando com as leituras de tarô por esses dias, mas se você tem aí e quer pedir aí uma leitura, tá? Particular, o meu número de WhatsApp vai estar no descritivo desse vídeo. E se você quer deixar sugestão aí para outro arquétipo, você deixa nos comentários que logo mais à frente eu trago para ti, tá bom? Gratidão, meus amores, e até o próximo vídeo.